Até onde você iria em uma competição violenta por dinheiro ou por liberdade? E o mais importante, até onde a violência é justificada como forma de entretenimento e como o espetáculo desse tipo de jogo pode ser usado como ferramenta de controle? Essas são algumas das perguntas levantadas por diferentes filmes e obras da ficção científica que especulam sobre a crescente falta de empatia na sociedade. Obras com jogos violentos, dos mais brutais aos mais espetaculares e até mesmo os que beiram o ridículo, que anteciparam elementos da nossa sociedade atual e impactaram para sempre a cultura pop. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora. Eu sou o Matheus. E hoje nós vamos falar sobre os muitos jogos violentos, televisionados ou não, que a ficção científica nos trouxe no cinema. E apesar da gente ter bastante desse tipo de história no cinema e até mesmo em séries, ela começou muito antes do gênero ganhar força, com as suas origens em obras lá da década de 1950. Mas antes da gente conhecer as origens desse subgênero e também umas dicas para quem quer ver aí uns jogos violentos na ficção científica, não deixe de curtir esse vídeo para nos ajudar a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. E com isso em mente, é hora do show! Tão populares agora quanto nas décadas passadas, esses jogos extremos e perigosos e competições de vida ou morte são bem comuns na ficção científica, criando desde clássicos cults até grandes obras blockbusters que marcaram uma geração no cinema. Algumas dessas histórias até anteciparam alguns aspectos da nossa sociedade atual. Mas qual é a origem desse tipo de história? Hoje nós temos aí Jogos Vorazes, O Sobrevivente, só que ela vem muito lá do passado, né? Na verdade, esse subgênero vem lá da Era de Ouro da ficção científica. Muito antes de ganhar adaptações para o cinema, né? Ela começou nas revistas pulp. Pois é, The Price of Peril é um conto que foi escrito pelo Robert Sheckley e publicado nas páginas da The Magazine of Fantasy and Science Fiction lá em 1958. Nesse conto nós conhecemos a história de Jim Reader, um homem conhecido por ser um participante de programas de televisão que colocam as pessoas em situação de perigo. Já famoso, ele decide participar do mais popular de todos esses programas, um reality show em que o competidor precisa fugir pela América enquanto é caçado por assassinos profissionais. Apesar de curta, essa história foi muito importante para a ficção científica porque ela foi a base para muitos dos filmes que a gente vai ver aqui hoje nesse vídeo. E claro, ela é considerada por muitos a primeira a prever os reality shows como nós vemos hoje, né? Só que bem menos violentos. Por enquanto são bem menos violentos, né? Quem sabe se a gente não chega no Price of Peril daqui a alguns anos. Tanto que foi ela que inspirou Stephen King, ainda sob o pseudônimo Richard Bachman, a escrever uma história distópica e cheia de crítica social lá na década de 70, que recebeu o título The Running Man e em 87 ganhou uma adaptação para o cinema. Uma adaptação que talvez é o filme mais famoso dessa lista, mas com certeza é um dos mais icônicos. Lançado em 1987, O Sobrevivente é um dos filmes mais conhecidos sobre jogos violentos, principalmente com todo aquele charme oitentista que a obra tem. I'll be back. Only in a rerun. Bem diferente do texto original do Stephen King, O Sobrevivente colocaria uma ênfase maior no controle midiático e na crueldade desses programas e o uso deles para controle corporativista, que é uma coisa ali que você vê em outros filmes, principalmente de 87, como Robocop, e era uma preocupação cada vez maior o quanto as corporações estavam mandando na sociedade. Estrelando ninguém menos do que Arnold Schwarzenegger, o filme conta a história de Ben Richards, que foi acusado de cometer um massacre e é enviado para uma das prisões da Cadre, que é a grande corporação que comanda esse futuro distópico. Mas após ele conseguir fugir com alguns parceiros, ele é preso novamente e dessa vez é obrigado a participar de O Sobrevivente, o mais famoso reality show do futuro. Agora Richards e outros competidores precisam sobreviver aos Stalkers, assassinos temáticos a serviço da emissora. O Sobrevivente é bem anos 80 e ele tem aquele estilo mais exagerado, mas que felizmente combina muito bem com toda a sua premissa, sem contar que ele é muito divertido. Por fim, ele conta com diferentes mensagens e críticas, mas para mim, a mais importante é como ele nos leva a entender o poder de questionar. Mas o mais legal não é que ele faz você querer questionar aquilo com que você discorda. É fácil você questionar o que você não gosta,
Na verdade, a ideia ali é outra. É questionar o programa mais popular dos Estados Unidos. É questionar justamente os seus ídolos. Porque é muito fácil você questionar aquilo que você acredita que é errado, mas e o que você acredita que é o certo? Principalmente o que você torce para que seja o certo, né? Mas enfim, tem um vídeo aqui no canal que é todo sobre O Sobrevivente, vai estar aí no card para vocês assistirem, então vai ter um filme extra aí nesse primeiro item, né? Como a gente já falou do Running Man, é fácil botar ele na lista, então para vocês não se sentirem prejudicados, a gente vai botar aqui um filme extra, o francês Le Prix du Danger. Le Prix du Danger. Lançado em 1983, esse filme é uma adaptação direta do conto de Sheckley. Le Prix du Danger também conta a história de um homem que decide participar de um famoso programa de TV, onde os participantes são caçados por profissionais, na esperança de conseguirem sobreviver e ganhar um prêmio milionário. Ele é, menos espalhafatoso do que o filme do Schwarzenegger, ele é bem menos estilizado. Não tem um cara com uma roupa cheia de lâmpadas, cantor de ópera. Exatamente. Mas o filme francês, ele tem uma atmosfera bem sombria e brutal que ajuda você a entrar um pouco mais nesse futuro desesperador. Ele é uma ótima adaptação do conto sci-fi original e pode até ter sido uma das inspirações para o filme do Schwarzenegger. Aliás, as inspirações podem ter sido tantas, assim, que as semelhanças são tão grandes que o filme de 87 foi acusado de plágio. Le Prix du Danger é um filme bem desconhecido e por isso é muito difícil de encontrar, mas caso você consiga, ele é uma ótima pedida para os fãs desse gênero. Essa é uma ótima recomendação aí para quem viu Sobrevivente e tá querendo um filme mais ou menos nesse estilo. Se você não quiser ver esse, mas quiser mais filmes desse estilo, continua aqui na lista que tá vindo mais. E ainda falando em produções francesas, nós temos um filme de 2016 que traz uma França distópica e cyberpunk. Em Ares, acompanhamos a história de um lutador que acaba em um momento de baixa na sua carreira, até que a sua irmã é presa e ele se vê obrigado a voltar para o combate. Só que em Ares nós não vemos lutas comuns. Ele acontece em uma distopia onde os direitos sobre os corpos das pessoas caiu por terra e agora megacorporações organizam lutas brutais que servem para muito mais do que entreter a população. Elas são usadas pela indústria farmacêutica para testar novas drogas, com a intenção de criar trabalhadores mais eficientes. Só que apesar de inicialmente ele parecer um filme de superação, ele vai muito além e aborda temas como corporativismo, divisão de classes e até mesmo transhumanismo para falar sobre os limites dessas corporações e até onde vai a liberdade, igualdade e fraternidade. Esse filme foi uma verdadeira surpresa, ficou um tempão na nossa lista na Netflix, nós custamos para assistir ele. Porque é aquele tipo de produção que não chama atenção, né? Você vê o trailer dele não é tão chamativo, ele não foi muito bem divulgado quando ele foi lançado, então ele tava debaixo do nosso radar. Tava lá na lista, mas aquele filme que você adiciona na lista fala, é legalzinho, vou ver. Mas depois pesquisando sobre filmes sobre jogos violentos, acabamos lembrando, poxa, tem um filme lá na Netflix francês que tem um lance desse aí, vamos assistir pra ver como é que é. Então fica essa recomendação aí de Ares, que não tem lutas tão glamourosas quanto outros filmes dessa lista, que tem toda aquela coisa do show, da competição. Na verdade, as lutas são bem realistas e brutais. Elas parecem lutas de MMA, né? Aquela coisa assim, rápida. Elas acabam rápido. É um negócio que parece que subverte um pouco as expectativas. Que você imagina um negócio tipo Rock. E essa você entende que era como uma luta igual aquela acabaria. Ela é rápida, ela é brutal, ela lembra muito o UFC. Ela é brutal justamente por causa disso. O quão rápida ela é. E é legal também porque ele tem uma história que é bastante intrigante e foge um pouco daquele cyberpunk das produções norte-americanas. Então fica mais uma dica aí. J'ai un boulot. Je divertis les gens. Mas agora vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Exatamente, para 1975, o ano em que um dos filmes mais influentes da ficção científica foi lançado, o Corrida da Morte, ano 2000, que é um filme que usa a ultraviolência para criticar a ultraviolência. Uma das principais inspirações para filmes como The Running Man e Jogos Vorazes, Corrida da Morte, ano 2000, envolve uma competição violenta onde não só os competidores são possíveis vítimas. Aliás, todos os moradores dos Estados Unidos que tiverem no caminho dos corredores da corrida transcontinental podem acabar tendo um final terrível.
Corrida da Morte combina sátira, ação e a loucura dos filmes dos anos 70 para criticar a nossa falta de empatia e principalmente a paixão pela violência que está na nossa cultura. E até onde isso pode ser usado como uma forma de entretenimento para manter uma autocracia no poder. E o melhor de tudo é que ele faz isso sem subestimar a inteligência do espectador. Na verdade, ele desafia quem está assistindo o filme com seus personagens moralmente ambíguos, nem tudo é preto no branco. Mas claro, o grande destaque fica por conta das cenas com os carros, que vão de momentos desde o tipo Papaléguas e Coyote até a ultraviolência. Tem um motivo para esse filme ser um clássico cult tão reconhecido e tão influente. É a sua narrativa simples, mas construída de forma bem sólida e bem mais cínica e irônica do que os filmes distópicos da época. Ele não se levava muito a sério, então você consegue se divertir enquanto entende o que ele está tentando te dizer. Ele não fica aquele filme muito profeta do apocalipse, sabe? Que fica tentando levar tudo a sério demais. Ele é bem divertido por causa disso. Se você jogava no computador nos anos 90, provavelmente deve se lembrar de um jogo chamado Carmageddon. É basicamente Carmageddon, o filme, isso aí. Só que provavelmente Carmageddon teve inspiração aí em Corrida Mortal. Com certeza teve. E se você gosta de Carmageddon, você vai gostar de Corrida Mortal e vice-versa. E 1975 parece que foi um ano muito bom para quem estava querendo fazer filmes de jogos ultraviolentos. Porque no mesmo ano do Corrida da Morte, a gente tem outro filme que explorou esse tipo de temática, que é o Rollerball, Os Gladiadores do Futuro. Dirigido por Norman Jewison, o filme também desafia as expectativas do espectador. Ao mesmo tempo, ele é sobre um esporte violento, barulhento e cheio de adrenalina, mas ele também é um filme muito introspectivo e que às vezes ele é até bem silencioso, bem calmo. Até mesmo em grandes momentos ele sabe usar o poder do silêncio ao invés de uma trilha sonora mais acelerada. E toda essa parte introspectiva toca assim, em assuntos bem interessantes. O filme lida com diferentes questões como racismo, preservação ambiental, mas o seu principal ponto vem do conforto versus a liberdade e principalmente a preservação da individualidade de cada um. No futuro apresentado em Rollerball, não existem mais nações, guerras ou pobreza, o que pode parecer uma utopia de início, mas por trás disso tudo, as corporações e os grandes executivos determinam tudo. Mas não só as decisões por trás da política ou alguma coisa assim. Eles decidem com quem você casa, quem você ama, até onde você pode ir na sua carreira. Nesse futuro controlado pelas corporações, só existe um jogo, o Rollerball, que é um jogo acelerado e muito violento, que tem como principal estrela o protagonista Jonathan. Mas quando a sua carreira está no auge, o campeão aos poucos começa a descobrir como funciona de verdade a sociedade corporativa e qual é o verdadeiro objetivo do Rollerball, que vai muito além do entretenimento ultraviolento. Nesse filme a gente não pode deixar de dar destaque para o trabalho dos dublês, que esse foi um dos primeiros filmes a colocar o nome dos dublês nos créditos finais junto com os nomes dos atores principais, algo que não era muito comum pra época. Realmente, isso dos dublês, gente, vocês não têm noção, quem assistiu o filme sabe, eu tava vendo o filme e pensei, gente, quantos dublês saíram machucados desse filme? Muitos, eu tenho certeza. Talvez tenha sido mais perigoso gravar Rollerball do que participar de uma partida de Rollerball dentro do filme, no universo do filme. Provavelmente. Ele é um clássico cult muito bom porque ele consegue equilibrar bem essas questões de natureza humana junto com toda a parte corporativista. E como uma boa obra de ficção científica, ele funciona como um espelho para a sociedade da época, um alerta para o futuro e um filme muito divertido. É bastante. E por último, mas definitivamente não menos importante, na verdade, lista a gente costuma deixar o mais importante pro final mesmo, né? Nós temos o Battle Royale, que foi baseado no livro de Koushun Takami. Esse filme japonês é provavelmente um dos mais influentes de todos os tempos, não só no cinema, mas você vê o reflexo da influência dele também nos jogos. Nós temos aquele gênero de jogos conhecido como Battle Royale, onde vários jogadores, né, geralmente 100 jogadores se enfrentam, foi baseado justamente nessa obra japonesa. O Battle Royale foi dirigido por Kinji Fukasaku, um diretor muito importante no cinema japonês, e foi uma obra bastante controversa pela sua violência e pela sua temática. A história mostra que em um futuro próximo, o Japão, agora um país autoritário, depois de uma crise
de Delinquência Juvenil aprova o Ato BR, que promove anualmente uma competição onde alunos de uma escola são selecionados e levados até uma ilha deserta. E o objetivo deles nessa ilha deserta é sobreviver em um jogo brutal, onde todos devem lutar até a morte e no fim apenas um será o vencedor. Brutal e bem sombrio, principalmente por causa do elenco de adolescentes, que torna tudo mais chocante, Battle Royale é um banho de sangue, um filme sobre injustiça, moralidade e até mesmo a força da amizade. No fim das contas, ele é uma representação bastante violenta sobre as preocupações das gerações mais antigas em relação às mais novas, que muitas vezes acaba se tornando preconceito, escárnio e até mesmo raiva. E toda a experiência desse filme se difere tanto do livro quanto do mangá. Ele também teve uma adaptação em mangá por conta da experiência de vida do diretor. Ele passou toda a sua adolescência lidando com o fim da Segunda Guerra Mundial e toda a violência que essa geração presenciou. Isso é interessante porque, mesmo que você já tenha lido o livro, que é muito bom, a visão do Fukasaku com o que ele viveu torna o filme uma obra totalmente diferente. Então, se você já acompanhou o material antes, ver o filme é uma experiência ainda assim bem nova, bem interessante, mesmo que você saiba o que vai acontecer. Ele é altamente estilizado, inspirou até Quentin Tarantino, né? Bastante o Quentin Tarantino. E definitivamente é um dos filmes sobre jogos violentos mais importantes e marcantes da ficção científica. A gente não pode deixar de falar também de um dos filmes que marcou o cinema nas últimas décadas, que foi a franquia Jogos Vorazes. Também baseado numa série de livros, Jogos Vorazes foi responsável por apresentar toda uma nova geração a esse tipo de história. Também uma obra muito influente da ficção científica e principalmente da literatura jovem adulta. Ela merece aqui o seu reconhecimento na nossa lista, apesar de ter sido uma obra muito influenciada pelos outros filmes que a gente falou aqui. Muitas pessoas inclusive comentam que Jogos Vorazes foi uma cópia de Battle Royale, mas assim, a escritora dos livros chegou a comentar algumas vezes que ela não conhecia o Battle Royale quando ela escreveu Jogos Vorazes. Então fica aí se foi só uma questão de coincidência ou se realmente teve essa inspiração assim tão forte. E com isso a gente tem as nossas recomendações de filmes com seus jogos violentos e os seus muitos futuros distópicos. Para muito mais sobre ficção científica, continuem ligados aqui no Central Pandora e nós agradecemos muito a todos vocês que assistiram a gente até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.